Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Estamos recebendo hoje o Coronel Gedi Rocha. Estamos falando aqui sobre liderança. Pois é. Coronel, a gente tem uma questão com... Você citou muito bem, eu falo aqui que é o empreendedorismo de palco, né? Aquele cara que não construiu uma casa, mas ele quer explicar às pessoas como é que constrói casa. E aí, às vezes, os grandes aprendizados que a gente tem com o empreendedorismo é aquele cara que você conhece, que está com a lojinha no centro há muito tempo, e as coisas que ele já passou, aquele cara que está num salão de beleza do nada, onde não tinha nada, e de repente o comércio começou a se abrir do lado dele para atender outras demandas. Esse empreendedor de verdade é o cara que está o tempo todo com o dogma, não vou desistir, não vou desistir. Mas desistir é tudo isso mesmo? Será que a gente não pode dar um passo atrás de vez em quando? Eu acho que no começo do programa a gente falou a diferença entre teimosia e passo atrás, né? Eu acho que a pandemia deu uma aula para a gente, para todos nós, em casa, no comércio, no empreendedorismo. Eu sei porque a minha família abriu, né? Minha esposa abriu uma franquia, e quando ela abre uma franquia, que é um espaço de beleza, 15 dias, Belo Horizonte se fecha. Que gostoso, foi uma verdadeira aula de como lidar com isso, né? Como você lidar com o comportamento, como você começar um mês devendo com tudo fechado. Então, eu acho que quem conseguiu, nesse momento, dar um passo para trás, ou se preparou, que eu acho que o fundamental é se preparar, você tem capital de giro, você sabe quais são os públicos que você vai trabalhar, você tem realmente a ideia de já começar lá na frente, correndo igual um desesperado, ou você vai passo a passo acompanhando? Tanto que no local que a gente tinha, muitos estabelecimentos públicos que se fecharam, ela teve que virar o foco. Quem que é o seu foco agora? A população, população a galera que do tá bairro, etc. Né? Você vai começar com um espaço com tantos funcionários, você pode começar com menos, ou seja, essa derrota, automaticamente, em vez dela tivesse continuado na briga, eu acho que esse passo atrás ele é fundamental nesse sentido, de você fazer essa análise, né? A gente tem que entender que a derrota... Eu falo muito com quem está tentando concurso público. Você pode perder no primeiro, você pode no segundo, perder no terceiro, mas no segundo, mas se você entender que o terceiro você tem que ter um planejamento de estudo, você tem que ter hora de estudo, hora de cuidar do corpo, hora de fazer a sua namorar, de aproveitar um dia, que você tem que andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Não adianta você querer fazer concurso público e namorar uma mulher que gosta de gandaia, não vai dar certo. Não adianta você querer fazer regime, né? Você ser fit e namorar uma pessoa que gosta de comer. Não adianta você ser automaticamente um cara devoto a Deus e trabalhar com um cara que não acredita, um ateu do lado. Vai dar confusão. Não vai dar certo. Então, se você entender que você pode perder, mas você aprende com erro, exemplo, cálculo simples. Você consegue estudar aí uma média de 6 a 7 páginas por hora, realmente entendendo ela. Ok, naquela leitura que você vai passando. Entendendo, vamos colocar aí 7. Se você tem 6 meses para estudar para um concurso, é literalmente fazer esse cálculo. 6 por dia, tem 6 meses. Então, qual matéria que eu vou estudar? Qual a sequência que eu vou fazer? Qual é a rotina de estudo que eu tenho que ter? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto? É o que acontece muito com o empreendedorismo. O cara vê na internet ou vê no bairro dele e fala, nós tenta dar certo, deixa eu mexer com esse trem. Ele acha que é fácil, acha que o cara começou já ganhando dinheiro, eu acho que tudo dá certo. Não é, gente. Se você não entender, se você não gostar, que faz. Eu falo muito em empreendedorismo, não é inventar, né? Todo mundo quer inventar. Eu acho que é você pegar o que já deu certo e colocar aquilo que deu certo com as suas características. E quando você Aí eu acho que dá certo. Você está falando dessa questão que acaba sendo um processo complexo, né? Você estudar para um concurso público, para passar, e aí você tem várias etapas, você tem que, de certa forma, psicológico, emocional. Física. A maior liderança, o primeiro passo de uma boa liderança é saber se liderar, ou seja, saber onde é o seu limite. Por exemplo, a pessoa... ela não se dá bem, por exemplo, se ela não dormir à noite. Não adianta ela ser aquela pessoa que ela vai estudar de madrugada. No outro dia ela não vai conseguir nem fazer uma coisa e nem outra. É o autoconhecimento. Ou seja, você começa a ter um conhecimento de si mesmo e aí, de certa forma, a liderança ela é um processo também de entendimento do que é cada passo na vida. Então, se você tem que escolher um caminho, se você vai para um lado ou para o outro, a escolha não vai ser mais por achismo, vai ser por uma decisão mesmo, que a pessoa se conhece. É o autoconhecimento, né?
Eu falo muito isso quando a gente falou aqui da questão da polícia militar. Muitas pessoas procuram hoje fazer o concurso da polícia pela estabilidade, pela oportunidade de promoção, por estar recebendo até um salário bom. Mas você conhece a polícia? Você, como cidadão, qual a visão que você tem da polícia militar? Você entende quais são as funções? Você pode entrar na polícia, você pode trabalhar no trânsito, você pode trabalhar no meio ambiente, você pode trabalhar na administração, você pode trabalhar na Rotan, você pode trabalhar no Canil, você pode trabalhar na cavalaria, você gosta de cavalo? E aí a pessoa vai ficando, quando ela entra para a polícia militar, ou seja, ela não se preparou lá atrás, ela não se conheceu. Então, assim, é muito importante esse autoconhecimento, assim, eu estou fazendo aquilo que eu realmente gosto. O cara quer ser policial, médico, jornalista e não quer trabalhar no fim de semana, já está errado. Se o cara, nada contra o cara, gente, é simbólico, eu trabalhava numa emissora há um tempo, não na atual que eu trabalho, mas tinha uma estagiária que chegou para fazer o primeiro de semana dela de estágio e ela mandaram uma escala lá, aquelas escalas que saem na sexta-feira, e ela viu que o nome dela estava num domingo. Ela falou assim, não, gente, não esqueço disso. Ela, não me falaram que eu trabalhava no final de semana, não. Eu falei, gente, mas a menina estava no sexto ou sétimo período da faculdade. Eu falei, ela passou 3 anos e meio sendo enganada que ela ia ter uma vida de quê? Se ela está escolhendo uma profissão. É a mesma coisa, se você é policial militar e você não quiser abordar qualquer pessoa de qualquer classe social, entrar numa mansão ou numa favela, você não serve para ser policial, né? Ou seja, e a mesma coisa vale para um líder, Gerdi. Ou seja, ele pode querer não liderar, ele pode querer não ter o protagonismo, mas não ser um líder. Então, ele não vai ser líder, ele não quer liderar, automaticamente ele não vai ser líder. Agora, se você tem vontade de ser líder, se você tem vontade de guiar as pessoas, de conduzir, de ser o timoneiro, né? Aquela pessoa que vai dar o caminho, o ritmo Vamos embora, gente, vamos para seguir, vamos seguir. O ritmo, de seu exemplo. Eu sempre trabalhei na questão do exemplo. Se você é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que respeita, uma pessoa que acredita que o conhecimento é fundamental, porque o conhecimento ninguém tira. Você pega um soldado a um tenente-coronel ou um soldado a um coronel, se você espalha o conhecimento para todo mundo, quem ganha é a própria instituição, porque a informação está sendo compartilhada, todo mundo sabe o que vai acontecer. Se a pessoa é informada do que tem que fazer, e a gente sempre trabalhou nesse sentido, eu acho que aí você consegue ser realmente um líder. Aquela pessoa transparente, aquela pessoa que compreende, aquela pessoa que entende, aquela pessoa que tem vontade de vencer, que aceita os seus defeitos, aprende com os seus erros, mas principalmente é exemplo, é força, é vontade, é acreditar, é vibrar com cada vitória, é chorar quando é necessário, né? É mexer com as pessoas no momento certo. Nós temos que mudar isso aqui. A gente costumava muito falar, eu lembro uma vez que eu peguei um dos melhores militares que a gente tinha, que mais combatia o crime, falei assim, você vai ficar em determinado lugar, porque ali eu sei que é o crime que está acontecendo, está aqui, o processamento está aqui, o professor está me castigando. Eu falei, não, eu estou criando o melhor militar que eu tenho e colocando no lugar que eu preciso da melhor resposta. Até ele entender isso, eu tive que, tá aqui, vai dar certo, olha o resultado chegando, olha o que você quer fazer, o que nós estamos conseguindo, olha o que a sociedade está conseguindo de resposta. Eu me lembro muito do Tropa de Elite, né? Tem lá o 01 e o 06, né? O 06 é o cara que queria a estratégia e o 01 era o cara que queria ir para a rua. E 01 para nós é 01 na classificação, 01 é o comandante, 01 é o cara que tem resposta, 01 é o primeiro a levar tiro, porque ele que está muitas vezes na frente, ele que tem que puxar as pessoas. Então é muito importante isso, a gente entender que liderar não é fácil, mas se você se prepara, se você tem vontade, se você é uma pessoa aguerrida, se você é uma pessoa que está sempre disposta à mudança, que hoje as coisas estão mudando, a gente tem que entender isso, né? Volto a falar, eu acho que a pandemia foi uma aula para todo mundo, ou seja, você tem que estar preparado porque você não sabe o que vai acontecer. Agora você citou um negócio aí, você pegou o seu melhor militar lá e colocou numa área estratégica, que era uma área também de liderança. E muitas das vezes, e talvez a pessoa que está nos acompanhando agora, tem um cargo de coordenação, tem que exercer uma liderança, e ele não escolheu isso, ele foi um bom profissional. Na escala ainda nas empresas, ainda tem a longevidade dentro da empresa, conta como promoção, não é um fator predominante, mas conta ainda. Então tem muita gente que numa decisão, fulano está aqui há 10 anos, vamos dar uma oportunidade para ele ser gerente. É aquele vendedor da loja que vende muito bem, poxa, ele vai
vai ser gerente e tudo mais. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma gerente de uma loja, fui fazer uma matéria. A moça, a senhora era gerente da loja, no centro da cidade, uma loja de roupas, há 45 anos ela é gerente de loja. Ela entrou e ela entrou na loja, passou na loja para comprar um negócio, a menina gostou do jeito dela conversar, o quê? Nós estamos com vaga aqui. Era aquela época, né? Boa de Belo Horizonte, você pegava num laço. Tá voltando essa no laço aqui, porque a gente entendeu na economia agora em algumas áreas, sabe? Tem supermercado e bar aí, e setor de eventos que tá laçando também profissional. Precisante profissional. Mas aí o que acontece? Ela não era o objetivo dela, ela trabalhou alguns meses como vendedora. Você tem jeito de liderar e tudo mais, ou seja, então não necessariamente a pessoa precisa ser a expert naquilo que está sendo produzido pelaquela empresa para ser o gerente daquela empresa. Que é muito comum a gente olhar e falar, pô, mas aquele cara lá, o cara da empresa de sapato, mas ele não tem experiência em fazer calçado, mas ele tem gerenciar. Eu acho que é porque hoje, principalmente nas empresas privadas, a gente está vendo que uma pessoa que vem de fora com a característica de uma empresa que já é totalmente tradicional, essa pessoa está enxergando coisas que quem está ali no ritmo, no dia a dia, não enxerga. As lojas americanas que eu digo. As características, as pessoas chegam com características diferentes. Você vê essa geração nova. Muita informação, muita tecnologia, muito conhecimento. Ele chega numa instituição que é totalmente quadrada, totalmente sem nada. Ele enxerga determinadas coisas, então essas pessoas estão conseguindo espaço. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava sob comando da Escola de Formação de Oficiais. Já com vários projetos, quando começou o curso de Direito, de repente o comandante me tira e me coloca para comandar o centro de Belo Horizonte. Uhum. Eu, num primeiro momento, parecia um castigo, né? Vai, comandante. Mas a oportunidade que eu tive no centro de pegar a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Atlético campeão da Copa Libertadores, Cruzeiro campeão da Copa Brasil, Atlético campeão da Copa Brasil, Cruzeiro campeão brasileiro, várias manifestações. Estou gostando dele lembrar os títulos do Cruzeiro, pensei que ele ia lembrar só os do Atlético. Custei lembrar aqui, mas tudo bem. Várias manifestações, você poder lidar com morador em situação de rua, ali na Praça da Estação, você andar com profissionais do século na Guaicurus, você vê a classe alta já ali, Shopping Cidade, luz, etc. E você conviver com tudo ali ao mesmo tempo, isso é só no centro da cidade. Então, você entender essas mudanças também, muitas vezes aquilo que parece um castigo, né? Acaba sendo uma curva que, na final, tem um caminho muito bom para você. Você sabe que é uma discussão até importante, até vir um programa, né? Um tema que eu sempre discuto qual que é a idade da pessoa começar a trabalhar, né? Eu vejo que as pessoas, eu vejo até em muitas famílias, porque fulano se dedicou ao estudo e tal. E eu sempre dou minha opinião e às vezes ela é meio polêmica assim dentro da família. Eu falo, não, a Júlia quando ela puder trabalhar, agora já pode com 14, né? É menor aprendiz, ou 16 anos, eu prefiro que ela trabalhe. Por quê? Qualquer trabalho vai preparar para o outro trabalho, para o objetivo. Talvez o objetivo daquela senhora lá não era a loja e virou o objetivo dela de ser gerente da loja durante muitos anos. Mas talvez a loja fosse um trampolim para ela ser gerente de uma outra questão, ou seja, a liderança ou a oportunidade, ela vai surgindo. A gente falava disso, né? A gente trabalhou num local em conjunto, eu falei, poxa, aquele local naquela época não fui tão feliz, mas me trouxe algumas coisas que me levaram o amadurecimento que você conquistou. Eu comecei a trabalhar cedo, eu entrei com 16 anos na polícia, eu sou da última turma que você podia entrar com 16 anos de idade, não arrependo de nada. Se eu pudesse fazer, faria tudo novamente. Já estava lá de novo, né? Aprender a dar valor ao seu dinheiro, aprender cumprir horários, aprender a mexer com objetivos e metas. Isso, se você tem isso desde cedo, para a sua vida futura, né? É lógico que acompanhado ao conhecimento, ao estudo, você só tem a ganhar, ninguém perde com isso, não. Conheço ninguém que começou a trabalhar cedo e ficou revoltado. Exatamente. Gedi Rocha, coronel da PM, ele que hoje faz treinamento. Gedi, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu pensei esse tema logo, eu pensei, sabe por quê? A gente vai pensando, né, quando o programa vai chegando já no meio da segunda temporada, você lembra assim, aquele assunto já bate com fontes, a gente vai repetindo pessoas, mas não repetindo ideias, o que é muito importante. Aquele Gedi que teve aqui no ano passado não é o mesmo Gedi que já vai mudando e vai trazendo mais conhecimento para a gente. Muito obrigado. E quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, como é que faz? @Coronel Gedi Rocha, Gedi com G. Só procurar a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, o que precisar. E aquela... O homem é influência, viu, gente? Só nada, a gente vai aprendendo. E eu costumo falar que
A internet é boa para você que quer estudar e compreender. Esquece um pouco de bunda, esquece um pouco de cara bonita e procura conhecimento, que tem muita gente que está trabalhando, que está dedicando, que quer informação. Tem muita coisa boa lá e você pode fazer a sua mudança ou se identificar com alguma coisa que seria importante para você. Muito legal, muito bacana, eu indico, viu? Muito legal, tem umas frases bem bacanas, alguns pensamentos, muito interessante mesmo. E eu quero agradecer demais a você está acompanhando aqui o Canal Viver Brasil, entra no nosso Instagram também, @Canal Viver Brasil, no youtube.com/Canal Viver Brasil, e a gente volta numa próxima edição do nosso Economia. E agora?